Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e nesse quadro Checkmate a gente traz aquelas situações que são verdadeiras sinucas de bico e nós recebemos muitas mensagens falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Se você está chegando por aqui agora e não sabe o que a gente faz, nós somos sobrevivencialistas, pessoas que se preparam antes para as porcarias que acontecem no mundo todo, ok? Então, nós tentamos antecipar aquilo que pode vir a nos prejudicar e prejudicar as nossas famílias. Não importa se é um desastre natural, não importa se é uma crise financeira ou até uma guerra e suas consequências. Por isso que vai e volta, esse tema está sempre rolando aqui no canal. Vai ter conflito? Seremos arrastados para um conflito global? Pois bem, eu vou responder isso de uma forma diferente hoje. Então presta atenção nisso agora. Isso é café. Eu adoro café preto. Se eu tivesse que escolher uma única bebida, eu escolheria café. Adoro café. Isso que vocês viram agora foi uma declaração do Batata falando sobre o café. Eu adoro café. Eu acho o café delicioso. E se eu pudesse, eu viveria tomando café pro resto da minha vida. Só café. E foi isso que eu disse, não foi? Mas, se você for numa página onde alguém está querendo dar uma opinião, você vai ouvir coisas mais ou menos assim. Olha, ele disse isso, mas o que ele quis dizer foi que ele gosta muito de café. Foi só isso. Ele não quis dizer que beberia só café pro resto da vida. O segundo cara, não, ele só está dizendo isso porque ele é patrocinado pela empresa de café. Que empresa de café? Tanto faz qual é a empresa de café. Eu tenho certeza que ele é patrocinado pela empresa de café. A terceira opinião vai ser mais ou menos assim. Ai, meu Deus, tadinho do pobre que não pode tomar café. Nota, eu não disse em nenhum momento que era para todo mundo viver dessa forma. Eu só disse que eu gostava de café. E eu disse que eu viveria, se pudesse, o tempo todo tomando café. Mas começam as interpretações. E hoje em dia a gente está vivendo num mundo tão fodido que as pessoas escutam uma coisa e literalmente acham que a pessoa quis dizer outra. Quando o Vladimir fica putinho e ele diz que vai levar a guerra para toda a Europa, o que você pensa? O que você acha que ele está querendo dizer? O que é o que está por trás disso tudo? Quem é esse cara que está falando isso? Por acaso, o cara que está falando isso é aquele que está com o dedo em cima do botãozinho nuclear. É ele que está falando. É ele que está avisando. Quando um cara poderoso que nem ele aparece na televisão e diz que vai aumentar o preço de todos os insumos para aquelas pessoas que estão mandando armas para serem usadas contra ele, ele em 5 minutos já vai lá e aumenta esse preço. Ele não está querendo dizer nada, ele está só avisando o que ele vai fazer. Quando aquele tiozão bacana lá, assessor do governo russo, aparece e diz que a Rússia vai estender o conflito indefinidamente e não está nem aí para o que vai acontecer para o mundo, que os efeitos vão afetar todo mundo, literalmente, ele não está mentindo. Ele está dizendo para você que o conflito vai se estender indefinidamente. Mesmo o assessor diz que ele tem as ferramentas e os meios para criar uma crise global. Sabe o que as pessoas fazem? O que ele está querendo dizer, ou na minha opinião, o que ele disse foi que unicórnios nascem na Sibéria. É isso que ele está dizendo. A pessoa simplesmente prefere não entender que os caras estão dispostos a jogar o pacotinho de merda no ventilador. Quando o presidente russo disse, com todas as letras, que ele não ia permitir que armas de doação de outros países entrassem dentro do conflito, ele deixou bem claro isso com todas as letras. As pessoas acharam que era piadinha, que estava levando numa boa, e mandaram as armas. Resultado, ele começou a vaporizar os milhões de ajuda humanitária que começaram a chegar no país. Ajuda humanitária que eu digo é metralhadora, bazuca e tudo mais. Já começou usando armas muito melhores a vaporizar depósitos de arma dentro da Ucrânia. A pergunta que eu deixo para você agora é a seguinte: você
tem realmente alguma dúvida da disposição desses caras para fazer o conflito tomar uma escala muito maior do que ele já está, mesmo que, se eles não escalarem esse conflito para fora da Ucrânia, você acha realmente que a Europa é um localzinho pacífico? Não, nunca foi. A União Europeia foi a única coisa que conseguiu segurar esse continente unido por um tempo. Mas ali dentro tem inimigos jurados. Gente que, se pudesse matar na primeira oportunidade, vai se matar. Então, não é difícil se juntar mais de um bloco de pessoas com interesses similares para combater o outro bloco. Isso sempre foi assim e sempre vai ser assim. O mimimi não funciona nessa escala. Você chorar por almas de não sei o que e fazer mimimi de mídia e tentar pintar um como inimigo, o outro como amigo, nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Porque o que está acontecendo agora no Ocidente de colocarem os russos como inimigos, lá está acontecendo o contrário. Lá os russos são os bons, são os amigos, dependendo da parte do mundo que você está. Você está entendendo como funciona? É uma batalha de opiniões. O que vale mesmo é a notícia raiz. Os caras querem guerra e querem uma guerra grande. Eles não querem uma guerra pequena. Eles não vão sair da Ucrânia amanhã. Esse 50% que a gente teve de aumento dos produtos e comida e petróleo e tudo mais vai continuar. Para você ter uma ideia, mais ou menos, de como isso funciona, o petróleo teve um pico de quase $120 e de repente ele caiu de novo, ele caiu para 90 e poucos dólares. Quando o petróleo subiu para a estratosfera, nós aqui no Brasil, que temos o preço do combustível atrelado ao dólar, tivemos uma alta gigantesca. Agora que ele caiu quase 20%, o preço não diminuiu. Nós continuamos pagando um preço absurdo na gasolina na bomba. E quase tudo, a partir de agora, vai começar a ter um acréscimo muito maior. Por quê? Porque os itens de primeira necessidade vão ter esse acréscimo, tem que alimentar soldado, tem que alimentar tropa, tem que fazer a economia funcionar. Então só esse bugzinho no óleo de soja, esse bugzinho no milho, no trigo, já vai afetar o Brasil e o mundo inteiro de uma forma que a gente nem sequer esperava. E você sabe o que é pior? Não vai afetar nessa colheita, nem na próxima. Vai afetar tipo Síria, com anos e anos de guerra. Segundo eles. Eu gostaria demais de estar errado e de que amanhã eu acordasse com a notícia que o Putin virou as costas, saiu de lá e vai pagar todo o estrago que ele causou naquele país. Ele não vai. Ele não vai. O que eu acho é que cada vez mais ele vai usar armas grandes e à medida que o Ocidente provoca o cara vai provocar de volta. Ele vai começar a tomar uma série de medidas para melar o meio de campo no planeta todo em todos os sentidos que ele puder. Pode ter certeza nisso, tanto que os cyberataques e as ações digitais já estão tomando uma escala gigantesca, daqui a pouco chegando até aqui, começando a prejudicar a gente de novo. E se uma pessoa do calibre dele diz que vai escalar para um conflito entre várias nações, que pode sim escalar para um conflito nuclear, meu chapa, tudo que eu posso fazer é acreditar mais nele do que no especialista de achismo de opinião que acha que ele quis dizer alguma coisa. Como sobrevivencialista aqui no Brasil, eu sei que eu posso fazer algumas afirmações. Eu não estou querendo dizer nada, eu estou afirmando. A crise dos commodities vai piorar demais. E todo mundo, todo o planeta sabe disso. Então, se você acha que essa grande crise financeira que a gente tem, do aumento do preço dos alimentos e todo o resto, que isso vai piorar? Vai. Quanto mais tempo de guerra, mais os seus efeitos vão se acumulando. Isso porque só agora, depois de 60 e poucos dias, alguns países já estão começando a miar de verdade, porque está começando a ficar muito difícil para eles. Por exemplo, antigamente, sempre teve um grande movimento no planeta todo para fazer doações de alimento para a África. Já faz um bom tempo que a África não recebe nada e que cada um está olhando para o próprio umbigo, mais preocupado em cuidar do próprio país do que ajudar os outros. Então, atualmente, todo mundo que está dependendo de ajuda de fora, se ferrou. Então, essa crise é algo que eu sei que vai acontecer e
que eu tenho que me preparar para ela, porque já já pode ser que o meu salário e o meu dinheiro já não dê mais para comprar sequer o básico para os meus filhos, então eu quero ter essa reserva dentro da minha casa. Países como a China, Coreia do Norte, Irã e outros já estão movendo todos os pauzinhos possíveis para começar encrencas em larga escala em todo lugar. E um evento desse tipo global é tudo que esses caras precisam para também meter o dedinho no botão, sendo a China atacando Taiwan, ou literalmente tentando fazer alguma coisa ali para acabar com essa imagem negativa de não ter conseguido cuidar dos próprios cidadãos durante uma pandemia, seja a Coreia do Norte querendo mostrar mais força. Esse é um cara que eu olho e falo, cara, olha o tamanho da nhaca que está acontecendo ali. Há pouco tempo atrás, eu ainda me lembro nitidamente de fazer vídeos aqui, onde alguém estava questionando se eles teriam a capacidade de ter uma bomba nuclear. E tem muita gente no mundo achando que o Ping Pong 1 lá tem uma bomba nuclear. Não, cara, ele já tem 48. 48 ogivas nucleares. E acabou de dar uma declaração dizendo que vai ampliar ainda mais a capacidade nuclear dele. Olha, o Brasil parou por conta da final do BBB. O Brasil voltou a funcionar agora de verdade, porque a gente tem carnaval. O carnaval não coloca comida na mesa. O carnaval não resolve a crise financeira que a gente está passando, os desempregados, não resolve o tamanho dos impostos, o preço da gasolina, muito menos o preço da energia. Não faz com que os preços voltem para trás, mesmo quando no mercado internacional eles já abaixaram. Aqui é Brasil. Aqui as coisas funcionam diferente. Esse lugar não é para amadores. E se você quiser ter algum conforto e não passar tão apertado no futuro, meu amigo, é bom você começar a melhorar muito mais as suas preparações e começar a ver notícia de fora, direto da fonte. Porque se você ficar aqui, você vai ver a mídia brasileira falando de pôneis com chifrinhos cor-de-rosa ou pessoas vivendo uma vida maravilhosa no Instagram. E a minha última dica para você é: procure cuidar da tua vida. Essa é a hora de você cuidar da tua vida e cuidar menos da vida dos outros ou ficar tentando adivinhar o que é que as pessoas estão pensando, mesmo elas falando aquilo que elas querem falar para você, ok? Muitas vezes a realidade é dura, então um monte de gente por aí vai ficar tentando maquiar, mas a verdade é que a gente está indo literalmente para o fundo do poço. Mas me diz o que você acha aí. Você acha que pode escalonar para um conflito global ou sou só eu que estou achando isso? Pode sim ter um evento nuclear no horizonte prestes a acontecer e as pessoas não estão querendo olhar para essa direção para não ver o quanto estão frágeis as suas preparações? Coloca aí o que você pensa, gosto muito de saber a sua opinião. Eu sou o Batata, esse é o Checkmate e a gente vê muito em breve com outra sinuca de bico social. Valeu? Até mais.